Cristo Jesús. Y bueno, hermanos, bienvenido, hermano Gerson. No sé si quieres saludar antes de comenzar. Graça e paz, irmãos. Gracias y paz, hermanos. Hermanito, ¿cómo está? Amado Padre, te damos gracias, Señor, principalmente por nuestro Señor, porque nos has permitido, Señor, el día de hoy levantarnos, Señor, tener salud, Padre Santo. Y lo más importante que por tu misericordia, Señor, nos has permitido, Señor, acercarnos como un cuerpo, Señor, a buscarte, a conocerte, Señor, y adorarte, Padre. Damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están presentes, Señor, por los hermanos que están en línea, Padre Santo. Pedimos que seas tú, por favor, Señor, guiando la reunión, Señor, que seas tú, por favor, Padre Santo, tocando los corazones, Señor, que seas tú, Señor, tocando nuestras mentes, Señor, y abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, recibir tu palabra, Señor, y que esta palabra pueda tocar nuestros corazones, Señor, y que pueda ayudarnos, Señor, a acercarnos cada vez más a ti, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guiando la palabra, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través del hermano Gerson, Padre Santo, para que todo lo que Él nos comparte el día de hoy, Señor, sea para nuestra edificación, Señor, y para conocerte cada vez más, Señor. Damos las gracias, Padre Santo, y todo esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bom, irmãos, a graça e a paz seja com vocês. Bueno, hermanos, la gracia y la paz sea con ustedes. Amém. É um privilégio poder cooperar com vocês no Senhor. Es un privilegio poder cooperar con ustedes para el Señor. É um privilégio. Es un privilegio. E é encorajador ver vocês perseverando em seguir o Senhor. Es de mucho ánimo poderlos ver a ustedes perseverando y siguiendo buscando al Señor. Como temos um tempo pequeno, nós vamos entrar na palavra. Tenemos un tiempo pequeño, entonces vamos a entrar a la palabra. Claro que o desejo do meu coração era poder estar presente aí com vocês. Claro que mi deseo era poder estar presente ahí con ustedes. Eu sinto saudade de vocês. Tenemos nostalgia de ustedes, de verlos. Eu prepare um novo tempo para estarmos juntos. Pedimos que el Señor pueda preparar un nuevo tiempo para que podamos estar juntos, Para podermos honrá-lo juntos. para que podamos honrarlo juntos. Ok. Nós vamos abrir no livro de Romanos, Nosotros vamos a abrir el libro de Romanos, capítulo 6. capítulo 6. Vamos apenas lembrar alguns fatos que Paulo apresenta. Vamos solamente a acordarnos de algunos hechos que Pablo nos muestra Da obra de Cristo na cruz de la obra de Cristo en la cruz e também da obra que ele fez em nós na cruz. y también de la obra que Él hizo en nosotros en la cruz. Esse livro de Romanos é um livro sobre o Evangelho, El libro de Romanos es un libro que, hermano, perdón, sobre o Evangelho. sobre el Evangelio. E Paulo passa a explicar com palavras os fatos da cruz. Y Pablo pasa a explicarnos con palabras los hechos de la cruz. Então, no capítulo 6, versículo 6, Entonces, en el capítulo 6, versículo 6, ele diz: sabemos que o nosso homem velho foi com ele crucificado. dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Então, Paulo quer que a gente saiba que isso é um fato. Entonces, Pablo quiere que nosotros sepamos que eso es un hecho. Ele não somente morreu por nós, Él no solamente murió por nosotros, mas ele nos incluiu na sua morte, sino que Él también nos incluyó en su muerte, para que o corpo do pecado seja destruído para que el cuerpo del pecado sea destruido
e não mais sejamos escravos do pecado. a fin de que no sirvamos más al pecado. Então, que coisa maravilhosa que Paulo está revelando. Entonces, qué cosa tan maravillosa que Pablo nos está revelando. Ele mostra que nós éramos escravos de um patrão, Él nos muestra que nosotros antes éramos esclavos de un patrón, de um senhor, de un señor, e esse senhor era o pecado. y ese señor era el pecado. Então, nós morremos com Cristo para o pecado, Entonces, nosotros morimos con Cristo para el pecado, para não servirmos mais como seus escravos. para no servirle más al pecado como sus esclavos. No versículo 11, En el versículo 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. de la misma forma, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ou seja, não apenas creia que você morreu, Entonces, no solamente crea que usted murió, mas considere-se morto para esse Senhor, o pecado. sino que también considérese muerto para ese Señor, que es el pecado. E o versículo 13, Y el versículo 13, não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injustiça. como instrumentos de iniquidad. Ou seja, quando o seu patrão chamar você para servir, O sea, cuando su Señor lo llame a usted para que le sirva, você não deve responder que você morreu. usted no debe responder que usted murió. E se ele insistir em chamar, considere-se morto. Y si Él insiste en llamarlo, entonces considérese muerto. E não ofereça os seus membros do corpo para o pecado. Usted no ofrece su cuerpo para el pecado, sus miembros para el pecado. Ou seja, todos os dias, esse antigo senhor, Es decir, que todos los días su antiguo patrón o señor, ele vai reclamar você como um escravo. él lo va a intentar reclamar a usted como su esclavo. Ele vai querer que você seja o seu escravo. Él va a querer que usted sea su esclavo. Ele vai querer chamar você todos os dias para o trabalho. Él lo va a querer llamar a usted todos los días para trabajar. Não, Jonathan, ele vai chamar você todos os dias. Él lo va a llamar a usted todos los días. Todos os dias, quando você acordar, o antigo patrão quer que você trabalhe para ele. Todos los días cuando usted se levante, su antiguo jefe, su antiguo patrón, va a querer que usted trabaje. Então, Paulo está dizendo, você tem que lembrar, você morreu. Entonces Pablo le está diciendo a usted, usted se tiene que acordar que usted murió. Você não deve mais nada ao pecado. Usted ya no le debe nada más al pecado. Você tem que se considerar morto ao pecado. Usted se tiene que considerar muerto para el pecado. E no lugar de oferecer a sua vida para o seu antigo patrão, Y en lugar de ofrecerle su vida a su antiguo jefe, ele diz, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. él dice que se ofrezcan a Dios para aquel que volvió de la vida, que volvió de la muerte a la vida. Ou seja, você não apenas morreu para o pecado, O sea, usted no solamente murió para el pecado, mas você ressuscitou para Deus. pero usted no solamente murió, sino que también resucitó, pero para Dios. É isso que diz o versículo 13. Es eso lo que dice el versículo 13. E agora ele diz, então ofereça os membros do seu corpo a Deus como instrumento de justiça. Entonces él ahora dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No versículo 14 ele nos dá uma chave muito importante. En el versículo 14 nos da una clave muy importante. Porque o pecado não dominará vocês. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por isso o pecado não vai dominar vocês. Entonces por eso el pecado no los va a poder dominar a ustedes. Então no capítulo 7,
Entonces en el capítulo 7, ele agora vai começar a falar dessa relação do homem com a lei. entonces ahora en el capítulo 7 él va a comenzar a hablar ¿de esa qué, hermano? Perdón. Relação. De esa relación entre el hombre y la ley. Porque ele diz que o pecado não vai dominar sobre nós. Porque él dice que el pecado no va a poder dominarnos. E por que não vai? ¿Y por qué no puede? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque ya no estamos bajo la ley, sino ahora bajo la gracia. No capítulo 6, Paulo usa uma metáfora En el capítulo 6, Pablo usa una metáfora de que o homem é um escravo e o pecado é o seu dono. de que el hombre es un esclavo y el pecado es su jefe, su dueño. E Cristo matou o escravo, Cristo nos crucificou com ele. Entonces Cristo mató a ese esclavo, Cristo nos crucificó juntamente con él, Para nós vivermos para Deus e não mais para o antigo patrão. para que ya no vivamos más para nuestro antiguo dueño, nuestro antiguo jefe que era el pecado, sino ahora vivamos para Dios. Agora, no capítulo 7, temos uma nova metáfora. Entonces estábamos hablando, hermanos, que ahora en el capítulo 7 tenemos una nueva metáfora. E a metáfora é que nós somos como uma mulher Y la metáfora es que nosotros somos como una mujer e temos dois homens diante de nós. y tenemos dos hombres delante de nosotros. Então ele diz: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Entonces dice, hermanos, yo les hablo a ustedes como personas que conocen la ley. Então, Paulo está procurando agora explicar o evangelho para aquelas pessoas que vieram do contexto do judaísmo. Entonces Pablo está explicando este contexto para las personas que venían del contexto del judaísmo. Mas, ao mesmo tempo, essa carta é inspirada para todos nós, todo o povo de Deus. Sin embargo, esa carta en esos tiempos es igualmente inspirada para todos nosotros, para todo el pueblo de Dios. Vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? ¿En qué versículo, hermano? Versículo 1 de Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Olha como Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo Mire cómo Pablo está siendo usado por el Espíritu Santo para falar conosco sobre o Evangelho de maneira que possamos compreender. para hablar con nosotros del Evangelio de una manera que nosotros podamos entender. A lei é considerada um marido muito severo. La ley es considerada un marido muy severo. Ele exige muitas coisas, Él exige muchas cosas, mas ele não ajuda a esposa a fazer nada. pero esa ley no ayuda a la esposa a hacer nada. O marido está muito correto, mas a mulher é inadequada. El marido está correcto, pero la mujer es inadecuada. A lei é santa, pura e é espiritual. La ley es santa y pura y es espiritual. Mas o homem foi vendido sob o pecado. Pero el hombre fue vendido sobre el pecado E ele não pode praticar a lei. y él no puede practicar la ley. Agora, esse homem, como uma mulher, quer se livrar desse marido que é muito duro.
Ahora ese hombre, así como la mujer, quiere librarse de ese marido que es muy duro. Essa mulher quer um homem mais cooperador, mais cheio de graça. Esa mujer quiere encontrar un hombre más cooperador, más lleno de gracia. Mas se ela fizer isso, ela vai estar em adultério, porque ela já é casada. Pero si ella hace eso, ella va a cometer adulterio porque ella ya es casada. Então, temos dois homens diante de nós. Entonces tenemos dos tipos de hombres delante de nosotros. Um chama-se a lei, Uno se llama la ley e o outro é o nosso Senhor Jesus Cristo. y el otro es nuestro Señor Jesucristo. Um bom marido, cheio de graça, de verdade e de vida. Un buen marido lleno de gracia, de verdad y de vida. Mas quando chegamos no versículo 4, perdão, Pero cuando llegamos ahí al versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Ou seja, vocês morreram como escravo daquele patrão que é o pecado, O sea, ustedes murieron al pecado, ustedes murieron a la ley de aquel patrón que era de nosotros el pecado. e agora nós também morremos para a lei. Y ahora nosotros también morimos a la ley. Nós encontramos que Paulo está dizendo que se a mulher casar com outro homem, enquanto seu marido está vivo, ela será adúltera. Nosotros estamos viendo que Pablo dice que en cuanto la mujer se casa con otro hombre, en cuanto su marido está vivo, ella va a ser llamada adúltera. Ela só pode casar com outro homem se houver uma morte. Ella solamente puede casarse con otro hombre si su marido muriera. Mas o marido não morreu, a lei não morreu, porque ela é a lei de Deus. Pero ese marido, esa ley no ha muerto, porque esa ley es la ley de Dios. Então, quem morreu? Entonces, ¿quién murió? Nessa relação aqui, a mulher morreu. En esa relación aquí fue la mujer quien murió. Assim como Cristo morreu, ele levou a mulher a morrer com ele, que somos nós. Así como Cristo murió, Él también llevó a la mujer a que muriera, que la mujer en este caso seríamos nosotros. Olha o versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Entonces miremos ahí el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, Por meio do corpo de Cristo, mediante el cuerpo de Cristo, para pertencer a um outro marido, para que seáis de otro, aquele que ressuscitou dos mortos, del que resucitó de los muertos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. a fin de que llevemos fruto para Dios. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? ¿Ustedes están entendiendo lo que Pablo está diciendo? No passado, a lei exigia muitas coisas. En el pasado la ley exigía muchas cosas. E nós éramos como a esposa da lei, a mulher da lei. Y nosotros, digamos, en esta metáfora, éramos la esposa de esa ley, éramos la mujer de E esa ley. essa lei exigia coisas que a gente não poderia cumprir. Y esa ley nos exigía cosas que nosotros no podíamos cumplir. Então, nós vivíamos debaixo da condenação de Deus. Entonces nosotros vivimos debajo de la condenación de Dios. Então, agora nós morremos com Cristo Entonces ahora nosotros morimos con Cristo e podemos nos casar com Ele, porque deixamos a lei. y ahora sí nos podemos casar con Él, porque ya dejamos a la ley. Nós entramos numa outra dimensão. Entonces nosotros ahora venimos de otra dimensión. Entramos a otra dimensión. O versículo 5 vai dizer: pois quando éramos controlados pela carne, El versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, de forma que dávamos frutos para a morte. llevando fruto para muerte. De maneira que a lei exigia coisas que a gente não poderia praticar. Entonces, de esa manera, la ley exigía cosas que nosotros no podíamos practicar. A lei, na verdade, despertava as paixões pecaminosas em nós. La ley, en realidad, despertaba esas pasiones pecaminosas en nosotros. E a gente só dava fruto para a morte. Y nosotros solamente dábamos frutos para muerte.
Você está entendendo? É um marido muito exigente, a lei. ¿Ustedes están entendiendo? La ley era un marido muy exigente. Então, ela exigia coisas muito pesadas que a gente não conseguia cumprir e morríamos. Entonces él exigía cosas muy pesadas que nosotros no podíamos cumplir y moríamos. Versículo 6, mas agora morrendo para tudo que antes nos prendia. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Fomos libertados da lei, Fuimos liberados de la ley. para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Okay. Pero ahora estamos libres de la ley y por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. E não segundo a velha forma da lei escrita. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Ou seja, nós agora recebemos o Espírito Santo que nos dá vida. Es decir, ahora nosotros recibimos al Espíritu Santo que nos da vida. Que diremos então? Versículo 7. ¿Y qué diremos pues ahí en el versículo 7? A lei é pecado? ¿La ley es pecado? De maneira nenhuma. De ninguna manera. De fato, eu não saberia o que é o pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, produjo en mí toda codicia, pois sem a lei o pecado está morto. porque sin la ley el pecado está muerto. Você está vendo? Nós éramos pessoas totalmente desadequadas. Usted está viendo, hermano, nosotros éramos personas totalmente desadecuadas. Mas a lei falou como um patrão nosso, um marido nosso. Pero la ley actuó como como nuestro patrón, como nuestro marido. Vai fazer isso, 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 e depois faz mais aquilo. Tiene que hacer esto, esto y esto, y después tiene que hacer esto otro también. E o que ele fala está correto. Y lo que ese marido hacía estaba correcto. E a mulher acha que pode fazer essas coisas. Y la mujer cree que nosotros podemos hacer nosotros creemos Mas que quando ela podemos. se levanta para fazer, ela não consegue praticar nada e ainda comete muitos problemas. Nosotros creemos que podemos hacer eso, pero cuando nos levantamos, cuando esa mujer se levanta e intenta hacer eso, no puede y aparte genera muchos problemas. O problema não está na lei, o problema está em nós que somos inadequados. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros que somos inadecuados. Imagine que alguém tem, o patrão tem um empregado, Imagínense que ese jefe tiene un empleado, mas o empregado é totalmente desajustado, ele é muito complicado. pero ese empleado da muchos problemas. Enquanto ele estiver sentado e parado, ninguém percebe o problema desse empregado. Cuando él está sentado sin hacer nada, es que no se dan cuenta de los problemas. Mas o patrão fala, vai fazer isso e aquilo lá no escritório. Pero entonces el patrón, el jefe le dice, vaya, haga esto, esto y esto allá en la oficina. E quando ele se levanta, ele derruba uma cadeira, ele risca um papel. Entonces cuando él se levanta, él tumba una silla, él rompe un papel, Ele quebra as coisas. él rompe las cosas. Enquanto ele estava sentado, parecia ser o homem mais perfeito. Cuando él estaba quieto y sentado sin hacer nada, él parecía el hombre más perfecto. Mas quando o patrão deu uma ordem para ele, revelou o quão inadequado ele é. Pero cuando el jefe le dio una orden de hacer algo, ahí es cuando se dio cuenta de qué tan inadaptado y qué tan problemático es él. Assim somos nós diante do nosso antigo marido, que era a lei. Así somos nosotros delante de nuestro antiguo marido, que era la ley. A lei está correta, temos que trabalhar para merecer o salário. La ley está correcta, nosotros tenemos que trabajar para merecer nuestro salario. Mas por causa da natureza de pecado, Pero por causa de nuestra naturaleza de pecado,
Tudo que sabemos fazer é multiplicar pecados. Todo lo que nosotros, lo único que sabemos hacer es multiplicar esos pecados. Então a lei nos gerou condenação. Entonces esa ley generó en nosotros condenación. Versículo 9 diz: Antes eu vivia sem a lei. El versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. É como se falasse, quando eu era solteira, Es como si dijera, cuando yo era soltera, eu vivia livre e fazia o que eu queria. yo vivía libre, yo hacía lo que yo quería. Mas depois que eu casei com esse homem, Pero después de que yo me casé con ese hombre, ele exige muitas coisas. él exige muchas cosas. E quando eu quero fazer, eu não consigo. Y cuando yo quiero hacer eso, yo no puedo hacerlo. E eu estou agora debaixo de condenação. Meu casamento é um grande problema. Entonces ahora yo por causa de eso estoy bajo condenación porque mi matrimonio es un gran problema para mí. Meu marido não me ajuda em nada, ele só me obriga a fazer as coisas e eu não consigo. Mi marido no me ayuda a hacer nada, él solamente me obliga y me ordena a hacer cosas, pero yo no puedo hacerlas. Verso 10, descobri que o próprio mandamento, Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento, destinado a produzir vida, que era destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. que era para vida, a mí me resultó para muerte. Eu casei achando que ia viver o céu, Yo me casé pensando que yo iba a vivir en el cielo, mas estou vivendo o inferno. pero yo estoy viviendo en el infierno. Pois o pecado, versículo 11, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento ele me matou. En el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? Versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De modo nenhum. En ninguna manera. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse excessivamente maligno. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ou seja, irmãos, o homem achava que ele era bom. O sea, hermanos, el hombre creía que él era bueno. Ele achava que poderia agradar a Deus. Él creía que él podía agradar a Dios. Então, Deus mandou um instrumento para diagnosticar o problema do homem. Entonces Dios mandó un instrumento para hacer un diagnóstico del pecado del hombre. E esse instrumento foi a lei. Y ese instrumento que Dios mandó fue la ley. A natureza do problema do homem era o pecado. La naturaleza del problema del hombre era el pecado. O homem estava enfermo, mas não sabia o seu problema. El hombre estaba enfermo, pero el hombre no sabía cuál era su problema. Então, Deus mandou a lei, e o homem falou, eu vou praticar a lei. Entonces Dios mandó la ley. Y el hombre dijo, entonces yo voy a practicar la ley. Mas quando ele foi praticar a lei, ele descobriu que foi enganado. Pero entonces cuando él fue a practicar la ley, él se dio cuenta que él había sido engañado. Porque a lei exigia coisas que o homem não tinha condição de cumprir. Porque la ley le exigía cosas al hombre que él no era capaz de cumplir. A lei foi como um espelho na frente do homem, La ley fue como un espejo al frente del hombre, enfrente del hombre, para mostrar a natureza do seu pecado. para mostrar la naturaleza de su pecado. Então, no versículo 14, ele vai dizer, sabemos que a lei é espiritual. Entonces en el versículo 14 vamos a ver que él dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado.
Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Agora o homem começa a ver que o problema não é a lei, Entonces ahora el hombre comienza a darse cuenta que su problema no es la ley, não é o seu marido, no es su marido, não é a sua casa e o seu trabalho, no es su casa ni su trabajo, não são as circunstâncias, no son las circunstancias, não é Deus, nem o diabo, nem a enfermidade. no es Dios, ni el diablo, ni la enfermedad. Eu estou vendo que tem uma crise terrível dentro de mim. Yo estoy viendo que yo tengo una crisis terrible dentro de mí. A crise não está do lado de fora, mas do lado de dentro. La crisis no está allá afuera, sino que está aquí dentro. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Yo no, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O problema não está com meu marido, com a lei. El problema no está con mi marido, con la ley. Versículo 17. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Agora ele descobre algo terrível, tem um monstro dentro dele. Entonces ahora descubre algo terrible, él tiene un monstruo dentro de él mismo. O problema não são exatamente os pecados, mas a fábrica do pecado. El problema no es en realidad el pecado, sino la fábrica del pecado. Ou seja, tem uma fábrica de pecado dentro de mim. O sea, hay una fábrica de pecado dentro de mí. Ele fala do pecado como se fosse uma personalidade. Él habla del pecado como si fuera una persona. Versículo 18. Eu sei que nada de bom habita em mim. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien. Você agora está vendo uma nova descoberta que essa esposa está tendo? Ahora usted se está dando cuenta de ese nuevo descubrimiento que esa esposa está teniendo. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. En mi carne no mora el bien. Mas ele achava que era bom. Pero esa esposa pensaba que ella era buena. Achava que poderia agradar a Deus. Ella creía que podría agradar a Dios. Achava que se esforçasse um pouco mais, ela poderia fazer o que quisesse para agradar a Deus. Ella creía que si se esforzaba un poquito más, ella podría hacer cualquier cosa para agradar a Dios. Ah, mas descobriu que dentro dela, na sua carne, não habita bem algum. Pero ella descubrió que en su carne, que dentro de sí, no habitaba ningún bien. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, eu continuo fazendo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ora, se eu faço o que não quero, ora, se faço o que não quero, já não sou mais eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Você está percebendo que Paulo está levando a gente a entrar para o interior e ver a natureza do problema? Ustedes se están dando cuenta que Pablo lo que está haciendo es llevarnos a nosotros, dentro de nosotros, para que nosotros veamos cuál es el problema. O homem não pode agradar a Deus. El hombre no puede agradar a Dios. Não existe nada de bom em nós. No existe nada bueno dentro de nosotros. E ao tentar fazer o bem, só cometemos o mal. Y al intentar hacer el bien, solamente hacemos el mal. Por isso que fomos crucificados com Cristo. Es por eso que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Porque não existe esperança para nós fora de Cristo. Porque para nosotros no existe esperanza fuera de Cristo.
Então é uma grande ilusão quando o homem pensa, eu vou melhorar. Entonces es una gran noción cuando el hombre quiere y piensa, yo voy a mejorar. Eu vou amar melhor as pessoas e fazer coisas boas. Yo voy a amar más a las personas y voy a hacer cosas buenas. Talvez se eu orar mais, se eu jejuar mais, eu posso melhorar a minha vida cristã. Quizás si yo oro más o ayuno más, quizás yo pueda mejorar mi vida cristiana. Porque nós ainda temos esperança que podemos fazer a coisa boa. Porque nosotros aún tenemos esperanza de que podemos hacer cosas buenas. Só que isso também é o engano do pecado, porque enganamos a nós mesmos achando que tem coisa boa em nós. Solamente que eso también es un engaño del pecado. Porque nos engañamos a nosotros mismos creyendo que podemos hacer cosas buenas cuando tenemos solo cosas malas. Deus nos permite chegar ao fundo do poço, ao fracasso total. Dios nos permite a nosotros llegar hasta el fondo del pozo, que lleguemos hasta el fracaso total. Até o ponto que a gente falava, Senhor, eu não consigo. Hasta el punto en que nosotros logremos ver y decir, Señor, yo no puedo. Eu estou em dúvida se sou filho ou filha de Deus. Yo tengo dudas, en realidad yo soy hijo o hija de Dios. Porque eu não consigo te agradar, eu vou desistir. Porque yo no consigo agradarte, entonces yo me voy a rendir. Essa é a hora que nós chegamos ao ponto que Deus quer. Entonces es solamente ahí cuando llegamos al punto en que Dios quiere que nosotros estemos. De entender que em nós não habita bem algum. De entender que en nosotros no habita ningún bien. Que não podemos agradar a Deus por nossa força humana. Que nosotros por nuestras propias fuerzas humanas no podemos agradar a Dios. Que Jesus morreu não só para nos salvar do inferno, mas para nos salvar de nós mesmos. Y Jesús no murió solamente para salvarnos del infierno, sino que Él también murió para salvarnos de nosotros mismos. Então, todas as vezes que tivermos uma lei sobre nós, Entonces, todas las veces que nosotros tuviéramos una ley sobre nosotros, não apenas a lei de Moisés, mas a nossa opinião, no solamente la ley mosaica, sino también nuestra propia opinión, nós vamos fracassar. entonces nosotros vamos a fracasar. Toda vez que a gente fala, tem que ser assim e não daquela maneira. Todas las veces que nosotros decimos, tiene que ser así y no de esta manera. Os irmãos têm que fazer isso dessa forma e não daquela outra. Los hermanos tienen que hacer las cosas así de esta forma y no de esa otra forma. Nós somos muito fortes em querer colocar leis sobre as pessoas e sobre nós. Nosotros somos muy fuertes en querer colocar ley sobre las personas y también sobre nosotros. Porque não entendemos o Evangelho. Porque es ahí cuando no estamos entendiendo el Evangelio. E nem entendemos a nós mesmos. Y tampoco nos entendemos a nosotros mismos. Então, agora no versículo 21, Paulo vai dizer: Entonces ahora en el versículo 21 Pablo va a decir, agora eu encontro essa lei que está atuando em mim. así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Sí, así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Paulo descobriu que todas as vezes que ele se esforça para fazer algo para Deus, Pablo se da cuenta y descubre que todas las veces que quiere hacer algo para agradar a Dios, mas ele se esforça como se houvesse algum bem em sua própria humanidade, pero él se esfuerza pensando que como si existiera algún bien en su propia humanidad, o mal vai se levantar e ele será vencido. el mal se va a levantar y él va a ser vencido. Vocês estão entendendo? O problema não está na lei. Ustedes se están dando cuenta, hermanos, están entendiendo, el problema no está en la ley. E para nós, o problema não está no Evangelho e nas cartas de Paulo. Y para nosotros el problema no está ni en el Evangelio ni en las cartas de Pablo. O problema não está na igreja, o problema não está em lugar nenhum. El problema no está en la iglesia, el problema no está en ningún lugar. O problema está em nós mesmos. El problema está en nosotros mismos. Quando nós queremos viver baseado em nosso esforço humano. Cuando nosotros queremos vivir basándonos en nuestro propio esfuerzo humano. Versículo 22 diz assim: pois no meu homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. En el versículo 22 dice así, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Agora Paulo começa a avançar na revelação. Entonces ahora Pablo ya comienza a avanzar en esa revelación.
ele fala dos membros do seu corpo, Él habla de los miembros de su cuerpo, ele fala em certa parte do homem exterior, él habla también en una parte acerca del hombre exterior, mas agora descobre que tem um homem interior. pero ahora él se da cuenta y descubre que tiene también un hombre interior. E esse homem interior tem prazer na lei de Deus. Y ese hombre interior encuentra placer en la ley de Dios. Ou seja, então ele descobre uma parte mais íntima do seu ser e a lei de Deus. Entonces ahora él descubre la parte más íntima de su ser y descubre también la ley de Dios. Essa parte íntima do seu ser, que é o seu espírito, tem prazer na lei escrita. Esa parte más íntima de su ser, que es su espíritu, encuentra placer en la ley escrita. Mas no versículo 23, ele diz assim: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Então ele descobre uma outra lei. Y en el versículo 23, él ve que también hay otra fuerza actuando en sus miembros. Entonces encuentra que hay otra ley. Então, segundo o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus, mas ele vê uma outra lei operando no seu corpo. Entonces, según la ley interior de su espíritu, él se regocija en la ley de Dios. Pero entonces él también ve que hay otra ley actuando en sus miembros. E ele diz que essa lei que atua nos seus membros do corpo está guerreando contra a lei da minha mente. Y él dice que esa ley que está actuando en sus miembros está peleando contra la ley de su mente. De maneira que somente do versículo 22 até agora, nós temos 3 leis aparecendo. Entonces ahí nos damos cuenta que solamente desde el versículo 22 hasta ahora tenemos 3 leyes que están apareciendo. Olha, segue o versículo 23. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Entonces ahora mire lo que dice en el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, en la segunda parte, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Então, no 22, nós temos a lei de Deus. Entonces, en el versículo 22, nosotros tenemos la ley de Dios, que é a palavra escrita. que es la palabra escrita. No versículo 23, nós temos a lei do pecado e da morte, Entonces, y en el que versículo atua nos seus membros. Entonces, en el versículo 23, nosotros tenemos la ley del pecado y de la muerte que está en nuestros miembros. E nós temos a lei do entendimento ou a lei da mente. Y nosotros tenemos la ley del entendimiento, que es la ley de la mente. Você está vendo 3 leis? ¿Ustedes están viendo esas 3 leyes? Vamos recapitular. A lei de Deus, o espírito, o homem interior tem prazer nela. Entonces vamos a recapitular. En el versículo 22, la ley del espíritu del hombre interior que se regocija en él. E a lei da minha mente é aquela lei que dá testemunho, que Deus escreveu na minha mente a lei escrita. Y entonces esa ley que tenemos en nuestra mente es esa misma ley que Dios escribió, la ley escrita. É a lei que Deus escreveu na minha mente. Es la ley que Dios escribió en mi mente. Que todo homem sabe que adulterar ou matar ou roubar é errado. Es esa ley que nos dice a nosotros como hombres que sabemos que robar, matar o adulterar está mal. Poderíamos dizer que é uma lei moral a todos os homens. Podemos decir que es una ley moral que tenemos todos los hombres. Não apenas a lei de Moisés, porque o homem gentil não conhece a lei de Moisés. No solamente la ley de Moisés, porque no todos los hombres, los gentiles, conocen la ley. Podríamos decir que es una ley moral, una ley que nos dice a nosotros que sin conocer la ley, la palabra, sabemos que está bien y que está mal. Então você encontra que ele se torna prisioneiro, final do versículo 23, da lei do pecado que atua nos seus membros. Entonces usted se da cuenta ahí al final del versículo 23 que él se convierte en cautivo de esa ley que actúa en sus miembros. Que guerra terrível que esse homem está. Entonces, qué guerra tan terrible en la que ese hombre está, ¿no? No começo ele queria fazer o bem porque ele achava que era bom. Al comienzo, él quería hacer el bien porque él creía que eso estaba bien.
Ele queria agradar o esposo, a lei, praticando os mandamentos. Él quería agradar a su esposo, a la ley, practicando los mandamientos. Mas ele descobriu que quando ele se levantava para fazer o bem com a sua força natural, Pero él descubrió que cuando se levantaba con su fuerza natural a intentar hacer la ley, os pecados se multiplicavam e ele era enganado. los pecados se multiplicaban y él era engañado. E agora ele chegou a esse ponto de descobrir essa guerra, esse conflito dentro dele. Y ahora él llegó a ese punto donde él descubre esa guerra, ese conflicto que hay, que está ocurriendo dentro de él. De maneira que tem 3 leis operando nesse homem. De manera que existen 3 leyes operando en ese hombre. A lei escrita por Deus, que é a verdade. La ley escrita por Dios, que es la verdad. A lei da sua mente, que dá testemunho que a lei de Deus é verdadeira. La ley de su mente, que da testimonio de que esa ley de Dios es verdadera. E a lei do pecado e da morte, que quando ele se levanta para praticar a lei de Deus, ele peca. Y la ley del pecado y de la muerte, que es la que le muestra él, cuando él se levanta a hacer algo bueno para Dios, él peca. Então agora ele já não quer mais fazer o bem porque ele sabe que vai fazer o mal. Entonces él ahora ya no quiere más hacer ningún bien porque él sabe que si intenta lo va a hacer mal. Então no versículo 24 ele grita: Entonces en el versículo 24 él grita: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ou seja, ele já não quer fazer o bem, ele quer libertação. Es decir, ahora él ya no quiere intentar seguir haciendo el bien, ahora él quiere ser liberado. Ele precisa de um salvador. Él necesita de un salvador. Ele já entendeu que ele está perdido. Él ya entendió que él está perdido. Vocês estão entendendo, irmãos? ¿Están entendiendo, hermanos? Amém. E na Roma antiga havia uma punição severa. En una ¿qué? No Império Romano, En Roma antigua, en la Roma antigua, había un castigo muy severo. pegava um homem condenado Ellos agarraban a la persona condenada e pegava um defunto, um corpo de um homem morto e amarrava nele. entonces, y después cogían a otro cuerpo, pero de una persona muerta, y lo amarraban a él. E os vermes começavam a comer esse cadáver. Y los gusanos comenzaban a comer ese cadáver. Os bichos começavam a comer. Sí, los bichos, los animales empezaban a comer ese muerto. E havia um cheiro de morte terrível nesse cadáver. Era un olor de muerte terrible en ese cadáver. Só que agora os bichos começavam a comer o corpo desse homem condenado que está vivo. Solamente que ahora entonces esos bichos, los gusanos, también se comenzaban a comer el cuerpo del hombre que estaba vivo. E o homem condenado queria se livrar desse defunto. Y el hombre condenado, el vivo, quería librarse de ese difunto. E quanto mais ele mexia, mais esse cheiro de cadáver passava para ele. Y en cuanto más él se movía, entonces más ese olor de muerto se pasaba para él. Quanto mais ele tentava se libertar por sua força natural, os bichos comiam mais ele. En cuanto más él intentaba liberarse por su fuerza propia, más los bichos se lo comían a él. Então ele grita: quem me libertará do corpo dessa morte? Entonces ahí es cuando él grita: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Você está entendendo o que Paulo está falando? ¿Ustedes están entendiendo lo que Pablo está diciendo? Nós não podemos servir a Deus com o nosso esforço humano. Nosotros no podemos servir a Dios con nuestras fuerzas humanas. Quanto mais tentarmos nos mover por nós mesmos, mais mortos e enganados seremos pelo pecado. Cuanto más nos intentemos mover por nosotros mismos, más muertos engañados van a ser pegados a nosotros. Então Paulo faz uma descoberta maravilhosa. Entonces Pablo descubre algo maravilloso. O fim da lei é Cristo, El fin de la ley es Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. para justicia de todo aquel que en él cree. Deus não deu a lei esperando que fôssemos cumprir a lei. Dios no nos dio la ley esperando que nosotros fuéramos a cumplir toda la ley. Ele sabia que íamos quebrar a ley.
Él sabía que nosotros íbamos a quebrantar la ley até encontrar o Salvador e desejar a Ele. hasta que nosotros encontráramos al Salvador y lo deseáramos. Ou seja, nós vamos até o ponto de desejar ser livre desse marido que é a lei. O sea, tenemos que llegar hasta ese punto de querer ser liberados de ese marido que es la ley. Esse marido que exige tantas coisas, mas não dá graça para praticar. Ese marido que exige tantas cosas, pero que no nos ayuda ni nos da gracia para poderlas practicar. Na verdade, esse marido exige tantas coisas e não nos ajuda em nada. La verdad es que ese marido exige muchas cosas, pero no nos ayuda en nada. E quanto mais tentamos agradar esse marido, mais pecado, mais bichos produzimos. Y cuanto más intentamos agradar a ese marido, más pecado y más dichos producimos. Então, nós queremos nos divorciar desse marido e casar de novo com um esposo bom. Entonces nosotros ahora nos queremos divorciar de ese marido y casarnos de nuevo, pero con un esposo bueno. Mas esse marido severo não vai morrer, porque ele é a lei eterna de Deus. Pero entonces ese marido severo, él no va a morir, porque él es ¿qué, perdón, hermano? Él es eterno de Dios. Él es la ley eterna de Dios. Então, o que o Senhor fez? Ele nos incluiu na morte com Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Como la ley no iba a morir, entonces Él nos incluyó en su muerte. E assim como Cristo morreu, morremos com ele. Y así como Cristo murió, nosotros también morimos con Él. E agora ele ressuscitou e nos deu uma nova vida. Y ahora Él nos resucitó también. Él no nos incluyó solamente en su muerte, sino también en su resurrección y nos dio una nueva vida. E agora nascemos do Espírito Santo, temos um novo marido. Y ahora nacimos en el Espíritu Santo y tenemos un nuevo marido. Nós agora levamos o nome do marido sobre nós. Nosotros ahora llevamos el nombre de ese marido sobre nosotros. E ele nos deu a sua natureza, a sua vida. Y Él nos compartió su naturaleza, su vida. Sua vida divina. Su vida divina. Aquela vida que venceu o pecado. Aquella vida que venció al pecado. Aquela vida que cumpriu a lei. Aquella vida que sí cumplió la ley. Aquela vida que venceu a morte, o mundo, o diabo e todas as coisas. Aquella vida que venció a la muerte, al mundo, al diablo, a todas las cosas. Então, no versículo 25, ele pode falar, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Entonces solamente es en el versículo 25 donde él puede decir, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ele foi liberto. Él fue liberado. Então, ele volta a nos lembrar, de modo que com a minha mente, eu mesmo sou escravo da lei de Deus. Entonces ahí nos vuelve a recordar, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Mas com a carne, a lei do pecado e da morte. Mas con la carne a la ley del pecado. Portanto, agora, capítulo 8, versículo 1. Entonces ahora en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 1, Agora temos um novo marido. ahora tenemos un nuevo marido, Temos uma nova vida. tenemos una nueva vida. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mas presta atenção, essa condenação não é a condenação do inferno exatamente. Ahora ustedes den cuenta, esa condenación que Pablo está diciendo ahí no es la condenación del infierno. É a condenação de vivermos sobre a exigência da lei e não termos a graça para obedecer. Es la condenación de vivir bajo las exigencias de la ley y no tener la gracia para obedecer. É a condenação de querer agradar a Deus, mas não podemos porque estamos enfermos pelo pecado. Es la condenación de querer agradar a Dios, pero no podemos porque estamos enfermos por causa del pecado. Fomos livres dessa condenação. Fuimos libres de esa condenación. Mas como isso aconteceu? Pero ¿cómo fue que pasó eso? Porque havia uma lei muito mais forte que nós, que é a lei do pecado e da morte. Porque había una ley que es mucho más fuerte que nosotros, que es la ley del pecado y de la muerte.
Mas aqui o versículo 2 apresenta uma quarta lei. Pero aquí el versículo 2 del capítulo 8 nos presenta ahora una cuarta ley. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Você está vendo que tem uma lei muito superior à lei do pecado e da morte? Entonces se está dando cuenta que existe aún una ley que es más fuerte y muy superior a la ley del pecado y de la muerte. Essa lei é aquela que levou Jesus a vencer o pecado e a morte. Fue esa ley la que llevó a Jesús a poder vencer al pecado y a la muerte. Jesus, na sua ressurreição, tragou a morte. Jesús en su resurrección se tragó a la muerte. E na cruz ele crucificou o pecado. Y en la cruz, él crucificó al pecado. Então agora ele ressuscita de maneira gloriosa. Ahora él resucita de una manera gloriosa. E ele nos dá uma lei do Espírito de vida que está acima da lei do pecado e da morte. Y él nos da la ley del Espíritu de vida que está encima de la ley del pecado y de la muerte. Ah, irmãos, a vida cristã não é viver pelo esforço humano. Ahora, la vida cristiana no es vivir por el esfuerzo humano. Não é viver pelo certo e errado. No es vivir por el... Certo e errado. ¿Por qué? O certo e o errado. Ah, ya, no es vivir por lo bueno y por lo malo. A vida cristã não é como a gente ir naquela árvore do conhecimento do bom, do bem e do mal para fazer o bem. No es, la vida cristiana no es ir a ese árbol del bien y del mal para hacer el bien, para conocer el bien y el mal y hacer el bien. Porque quando se tenta viver por essas coisas, estamos voltando ao jugo da lei e morremos. Porque cuando estamos haciendo eso, de saber el bien y el mal, intentar hacer el bien, estamos volviendo a la ley de Moisés y estamos muriendo. Deus não espera que você se esforce para melhorar. Dios no espera que usted se esfuerce para que pueda mejorar. Ele sabe que não tem esperança para você nem para mim. Él sabe que no tenemos esperanza ni para usted ni para mí. Ele sabe que não podemos servir a Ele com nossa própria força. Él sabe que no le podemos servir con nuestra propia fuerza. Então, o que Ele espera de nós? Entonces, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? Ele espera que possamos entender que nós chegamos ao nosso fim e morremos. Él espera que nosotros podamos entender que nosotros llegamos a nuestro fin y morimos. Morremos na cruz com Cristo. Morimos, pero morimos en la cruz con Cristo. Agora Ele nos deu uma nova vida. Ahora Él nos dio una nueva vida. Nos deu uma nova lei, a lei do Espírito de vida. Nos dio una nueva ley, nos dio la ley del Espíritu de vida. E essa lei do Espírito de vida é uma lei vitoriosa. Y esa ley del Espíritu de vida es una ley victoriosa. Ninguém pode controlar aqueles que são nascidos do Espírito. Nadie puede controlar a aquellos que son nacidos del Espíritu. Então ele vai dizer no verso 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Entonces dice ahí en el versículo 13, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, hasta ahí, era débil por la carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A lei era boa, santa e justa, La ley era buena, santa y justa, como um marido bom, mas não pôde ajudar a sua esposa, como un marido bueno, pero el marido no podía ayudar a su esposa, porque a esposa estava enfraquecida pela carne por causa da natureza do pecado. porque la esposa estaba debilitada por la carne por causa de la naturaleza del pecado. Tudo que a lei mandava fazer era bom, mas nós jamais poderíamos cumprir. Todo lo que la ley mandaba hacer era bueno, pero nosotros nunca jamás lo hubiéramos podido cumplir. Deus enviou o seu Filho à semelhança do homem pecador, porém sem pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
E assim ele condenou o pecado na carne. Y así fue como Él condenó al pecado en la carne. Versículo 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Jesus cumpriu a lei Jesús cumplió la ley e agora nos matou com ele e nos ressuscitou com ele. y ahora nos mató con Él, pero también nos resucitó con Él. Então agora toda a exigência da lei se cumpre em nós porque estamos naquele que cumpriu a lei. Entonces ahora toda exigencia de la ley se cumple en nosotros, porque ¿qué, hermano, perdón? Porque nós agora vivemos naquele que cumpriu a lei. Porque entonces ahora nosotros vivimos en aquel que sí cumplió la ley. Nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nosotros que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes están entendiendo? Assim como no capítulo 6, não somos mais escravos daquele patrão que é o pecado, Así como en el capítulo 6, nosotros ya no somos más esclavos de aquel patrón, que es el pecado. quando ele nos chama, não precisamos obedecer. Cuando Él nos llama, cuando ese pecado nos llama, nosotros no tenemos que obedecer. Agora também nós somos como uma mulher que casamos de novo. Ahora nosotros volvemos a ser como una mujer que se casa de nuevo. E nós não devemos nada ao marido antigo. Nosotros ya no le debemos nada al marido antiguo. Ninguém pode impor sobre nós um jugo de fazer coisas porque temos um marido. No, Novo ya, marido. ya nadie nos puede colocar un yugo o imponer a hacer algunas cosas porque nosotros ahora tenemos un nuevo marido. Nós não devemos mais tentar servir a Deus com nossas próprias forças humanas. No debemos volver a intentar servir a Dios con nuestras propias fuerzas humanas. Nós agora estamos na nova lei, na quarta lei, que é a lei do Espírito de vida. Ahora nosotros estamos bajo la nueva ley, bajo la cuarta ley, que es el espíritu de vida. E a vida cristã não é seguir um manual de regras, Y la vida cristiana no es seguir unas nuevas reglas, mas é viver pela vida do nosso novo marido. sino es vivir por la vida de nuestro nuevo marido. E a sua vida é uma vida vitoriosa. Y su vida es una vida victoriosa. Nós agora podemos servir a Deus com a graça de Deus. Nosotros ahora podemos servir a Dios con la gracia de Dios. Já não é um esforço humano nos levando ao pecado, Ya no es un esfuerzo humano que nos lleva a pecar, mas é o poder da nova vida nos levando a dar fruto para Deus. ahora es el poder de la nueva vida que nos está llevando a dar fruto para Dios. É uma nova vida vitoriosa. Es una nueva vida victoriosa. Versículo 5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. En el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ele está sempre ocupado com a carne. Él está preocupado con la carne. Mas Ocupado. quem, de acordo com o Espírito, vive, tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Se você nasceu do Espírito Santo, Si usted nació del Espíritu Santo, a prova é que você se envolve com as coisas do Espírito. es la prueba que usted se envuelve o se relaciona con las cosas del Espíritu. Você deseja as coisas de Deus. Usted desea las cosas de Dios. Versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eu gosto da versão Reina Varela, que fala ocupar-se. Que a él le gusta la versión de la Reina Valera que dice ocuparse. Aquele que vive ocupando a sua vida com as coisas do Espírito, ele vai ficar cheio da vida e de paz. Aquel que vive ocupándose de las cosas del Espíritu va a vivir una vida llena de gracia y paz. Mas aquele que se ocupa com as coisas da carne, ele receberá morte. Pero aquel que se ocupa con las cosas de la carne, esa persona recibirá muerte. Desde que acordamos de manhã, a lei do pecado e da morte quer nos levar a nos ocupar com as coisas da carne.
Desde que nos levantamos por la mañana, la ley del pecado, el pecado nos va a querer llevarnos a ocupar de las cosas de la Então, nós carne. precisamos falar não pela fé e nos voltar para o Espírito. Entonces es el momento en que nosotros tenemos que decir no por la fe y ocuparnos de las cosas del Espíritu. Nós ainda temos uma guerra dentro de nós. Nosotros aún tenemos una guerra dentro de nosotros. Paulo, falando aos Gálatas 5, diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Gálatas 5 nos dice que la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Como se fossem dois animais ferozes. Como si fueran dos animales feroces. E qual deles vai vencer essa guerra? ¿Y cuál de ellos es el que va a vencer la guerra? É aquele que você dê mais comida. Es aquel al que usted le dé más comida. Se você se alimenta com as coisas do Espírito, você será cheio do Espírito. Si usted se alimenta con las cosas del Espíritu, usted va a ser lleno de las cosas del Espíritu. Mas se você não se alimenta com a palavra, com a oração, com a comunhão, você alimenta a carne. Pero usted no se alimenta con la palabra, con la comunión, entonces usted está alimentando son las cosas de la carne. E haverá morte espiritual. Y habrá muerte espiritual. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão mais sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Infelizmente, muitas pessoas participam das reuniões da igreja, Lastimosamente, muchas personas participan de las reuniones de la iglesia, mas elas vivem a vida na carne durante os outros dias. pero ellos viven una vida según la carne durante el resto de los días. A vida cristã não é uma vida focada na reunião da igreja. La vida cristiana no es una vida enfocada en la reunión de la iglesia, Mas é uma vida que você vive experimentando a lei do Espírito de vida em Cristo todos os dias. sino que es una vida en la que usted vive experimentando la vida del Espíritu en su vida todos los días. Ou seja, que a vida cristã é um estilo de vida. Es decir, que la vida cristiana es un estilo de vida, É viver pela vida do outro marido, que é Cristo. es vivir por la vida del otro marido, que en nuestro caso es Cristo. Não é uma vida de religiosidade. No es una vida de religiosidad. Parece que muitos não nasceram de novo ainda. Parece que muchos aún no han nacido de nuevo. Ainda que eles nasceram no lar cristão, ou ele vai à reunião da igreja, Aunque ellos nacieron en un hogar cristiano o ellos van a la reunión de la iglesia, mas se eles não têm prazer no Espírito Santo, nas coisas de Deus, isso é um sinal de que não nasceram do alto. pero si las personas no encuentran placer en el Espíritu Santo, en las cosas de Dios, es una señal de que ellos no han nacido de nuevo. Ou pode ser que nasceram do alto, do Espírito, mas estão entristecendo o Espírito e apagando o Espírito. O puede ser que ellos se hayan nacido de nuevo, pero están entristeciendo al Espíritu y apagando al Espíritu. Lembre-se que Paulo falou, não vos embriagueis com vinho que há contenda. No, acuérdense de lo que Pablo dice, que no os embriaguéis con vino en lo cual hay contienda, Mas enchei-vos do Espírito Santo. sino llenados del Espíritu Santo. Imagine nesse momento que tivéssemos 2 balões de ar, 2 bexigas. A Jéssica deve saber ajudar aí o João. Imagínense que tenemos 2 balones de De agua, ar. bombas. Aqueles que a gente enche para enfeitar a festa de aniversário. 2 bombas. Imagínense que tenemos 2 bombas. Ok? Sí. Então, imagine que um está cheio de gás e o Entonces, outro está só com cheio do ar que a gente assoprou. entonces imagínense que una bomba la llenamos soplándola y otra la llenamos con helio. A outra encheu com gás. Aqui nós enchemos com gás que quando você solta o balão, ele sobe para o céu. Sí, con helio. Cuando la llenan con una maquinita, que es cuando la bomba se eleva. E aquele que a gente enche soprando o ar da boca, quando você solta, ele desce para o chão. Y la otra, la que llenamos soplándola, es la que cuando la soltamos se cae.
Vocês estão entendendo o exemplo que eu estou dando? Sí, sí, hermano. Ok. O homem que está tentando agradar a Deus pelo seu esforço é como esse balão que está... Você tem que fazer muito esforço. Entonces, en este ejemplo, el hombre que está intentando agradar a Dios por sus fuerzas es la bomba que nosotros llenamos soplándole. Mas se você... Quando você se solta e relaxa, você cai no chão novamente em pecados e fraquezas. Pero cuando soltamos esa bomba, cuando nos sentamos y descansamos, es cuando la bomba cae y volvemos a ese Mas se estado de estamos cheios do Espírito Santo, estamos sempre ascendendo às regiões celestiais. Pero si estamos llenos con el Espíritu Santo, entonces nosotros siempre vamos a estar subiendo hacia las regiones celestiales. Que maravilhosa ilustração. As crianças têm que andar com esse balão com uma corda amarrada, senão ele vai para o céu. Entonces, buen ejemplo, ¿no? Que los niños siempre tienen que andar con una cuerda amarrada a esa bomba, porque si no ya se va para el cielo. Mas quando as crianças estão brincando com o balão que é enchido com o ar da boca, tem que ficar jogando ele para cima para ele não cair. Pero cuando los niños están jugando con esa bomba que fue inflada por nosotros mismos, ellos tienen que estarla tirando arriba porque si no se va a caer. Essa é a diferença de uma vida religiosa e uma vida vivendo pelo Espírito de Cristo. Esa es la diferencia entre una vida religiosa y una vida viviendo por el Espíritu de Dios, de Cristo. Não se pode imitar a vida espiritual. No se puede imitar a la vida espiritual. Você pode ler muitos livros, ter muita doutrina, Usted puede leer muchos libros o tener mucha doctrina. você pode se esforçar para ser espiritual, mas você não pode imitar a vida espiritual. Usted puede esforzarse en tener una vida espiritual, pero usted no va a poder tener una vida espiritual por sus propias fuerzas. Mas é como um balão, na hora que você soltar, ela vai cair no chão. Eso va a ser como un valor, como una bomba. En el momento en que usted la suelte, se va a caer. A falsa vida cristã gera morte, ainda que a pessoa esteja falando de coisas espirituais. La falsa vida espiritual genera muerte aunque la persona esté hablando cosas espirituales. Gera morte não só para ele, mas para a igreja toda. Eso genera muerte no solamente para esa persona, sino para toda la iglesia. Já estamos chegando ao final, versículo 10. Ya estamos llegando al final, hermano, no se duerman. Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esse é o segredo da vida cristã. Cristo em nós, a esperança da glória. Ese es el secreto de la vida cristiana. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ele vai vivificar não só na ressurreição, Él nos va a vivificar no solamente en la resurrección, mas ele nos dá vida poderosa para esse corpo aqui servir a Deus e não ao pecado. sino que Él también nos va a dar vida poderosa para que nosotros aquí con este cuerpo físico podamos servir a Dios. No lugar de apresentar os nossos membros do corpo à lei do pecado e da morte, En lugar de presentar nuestro cuerpo y nuestros miembros a la ley del pecado y de la muerte, esse Espírito poderoso nos dá vida para servirmos a Deus com o nosso corpo e não ao pecado. ese Espíritu poderoso nos da vida a nosotros para que podamos servir a Dios en este cuerpo de pecado. Nós podemos viver pela vida de ressurreição de Jesus hoje, Nosotros podemos vivir por la vida de resurrección de Jesús hoy. uma vida que nos dá graça sobre a nossa fraqueza. La vida que nos da gracia sobre nuestra debilidad. Ainda que o nosso corpo está se corrompendo, Aunque nuestro cuerpo se está corrompiendo, pela graça podemos ser vivificados servindo a Deus. por la gracia podemos ser vivificados para servir a Dios. Versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Então, essa deve ser a nossa oração. Senhor, guia as nossas vidas, Entonces esa debe ser nuestra oración. Señor, guía nuestras vidas para sermos filhos maduros, produzindo frutos para Deus. para ser hijos maduros produciendo frutos para Dios. Não apenas, assim, espiritualizar as coisas, mas servir a Deus com o nosso corpo e o nosso tempo. No solamente también es espiritualizar las cosas, sino también servir a Dios con nuestro cuerpo en este tiempo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Muito cuidado com o espírito de medo. Mucho cuidado con el espíritu de miedo. Muito cuidado com esse espírito de falsa humildade e timidez. Mucho cuidado también con ese espíritu de falsa humildad y falsa timidez. Porque ele quer impedir você de servir a Deus. Porque le quiere pedir a usted que sirva a Dios. Não, Deus nos encheu com o seu Espírito Santo e podemos nos levantar para servir a Deus. No, Dios nos llenó con su Espíritu Santo y por eso es que nosotros nos podemos levantarnos y servir a Dios. Mas não é servir a Deus pela lei ou pelo certo ou errado. Pero no es servir a Dios por la ley o por qué, hermano, Pelo certo e o errado. por el motivo errado. É servir a Deus por aquilo que Ele colocou no seu coração, por aquela vida que está fluindo em você. Es servir a Dios por aquello que Él colocó en nuestro corazón, por lo que nosotros por la vida que está fluyendo en nosotros. Quanto mais você faz algo que é a vontade de Deus, mais cheio de vida você se torna. Cuando nosotros, entre más nosotros hagamos algo que es la voluntad de Dios, más llenos de su vida nos vamos a volver. E quando deixamos de fazer o que Deus nos deu a fazer, vamos morrendo. Y cuando nosotros comenzamos a hacer lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, entonces es cuando vamos a comenzar a morir. Verso 16. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. En el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Se somos filhos, então somos herdeiros. Y si somos hijos, y si hijos, también herederos. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Agora ele está dizendo que Deus nos deu uma herança, nós herdamos a herança de Deus. Ahora Él nos está diciendo que nosotros tenemos una herencia, que nosotros heredamos esa herencia de Dios. E que nós somos co-herdeiros com Cristo. Y que nosotros también somos coherederos con Cristo. No lugar de estarmos vivendo apenas na atmosfera desse mundo ou dessa carne, Nosotros apenas estamos viviendo en la atmósfera de este mundo y de esta carne. nós devemos cuidar e administrar da herança de Deus. Pero nosotros también tenemos que cuidar y administrar la herencia de Dios. O Senhor Jesus está voltando El Señor Jesucristo está volviendo e Ele quer nos amadurecer y Él quiere que nosotros maduremos para quando Ele voltar possamos reinar com Ele durante os 1000 anos. para que cuando Él vuelva nosotros podamos reinar con Él durante los 1000 años. Possamos reinar sobre o mundo e sobre os anjos. Para que nosotros podamos reinar sobre el mundo y sobre los ángeles. Possamos cooperar com Ele no seu reino. Para que podamos cooperar con Él en su reino. Por isso precisamos nos aprofundar das coisas do Senhor. Por eso necesitamos profundizar en las cosas del Señor. Então, irmãos, nós temos esse capítulo 7 tão maravilhoso, Entonces, hermano, nosotros tenemos este capítulo 7 tan maravilloso, de que agora nós morremos para aquele antigo marido que era a lei, que nos dice que nosotros ahora morimos para aquel antiguo marido que era la ley, e temos um esposo maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. y tenemos un nuevo esposo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Temos a lei de Deus do lado de fora, Tenemos la ley de Dios afuera,
Temos a lei de Deus escrita em nossa mente, que está dentro de nós. Tenemos la ley de Dios escrita en nuestras mentes que está dentro de nosotros. Temos a lei do pecado e da morte que estão atuando em nossa carne. Tenemos la ley del pecado y de la muerte que está actuando en nuestra carne, en nuestros miembros. Mas louvado seja o Senhor, que temos a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Pero bendito sea el Señor que también tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que pelo Espírito Santo vencemos a lei do pecado e da morte. Que por el Espíritu Santo vencemos la ley del pecado y de la muerte. E podemos praticar a lei de Deus pela graça de Deus. Y podemos practicar la ley de Dios por la gracia de Dios. Agora nós devemos nos alimentar todos os dias pelo Espírito Santo. Ahora nosotros debemos ser alimentados todos los días por el Espíritu Santo, Para podermos viver uma vida vitoriosa pelo poder de Deus que habita em nós. para que podamos vivir una vida victoriosa para servir a Dios con el poder de Dios. Vamos ler o último versículo para encerrar, que é Romanos capítulo 8. Vamos a leer un último versículo ya para cerrar, que es ahí Romanos capítulo 8, O versículo 6, Jonathan, você pode ler? el versículo 6 que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oh, meus amados irmãos, possamos nos ocupar sempre do Espírito. Oh, mis amados hermanos, que siempre podamos ocuparnos del Espíritu. Quanto mais nos ocupamos com as coisas de Deus, mais cheio de vida e de paz seremos. Entre más nos ocupemos de las cosas de Dios, más llenos de vida y espíritu vamos a estar. E teremos uma vida vitoriosa que agrada a Deus. Y tendremos una vida victoriosa que agrade a Dios. Então, a vida cristã não é uma vida de esforço humano, Entonces, la vida cristiana no es una vida de esfuerzo humano, não é viver pelo certo ou errado, no es vivir por lo bueno y por lo malo, mas é viver pela vida do nosso novo marido que habita em nós. sino que es vivir por la vida de nuestro nuevo marido que habita en nosotros. Na verdade, a vida cristã é viver pela vida de Cristo. La verdad, la vida cristiana es vivir por la vida de Cristo. Como disse Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como también decía Pablo, no soy yo más el que vive, sino que vive Cristo en mí. E a vida que agora vivo nesse corpo de carne, Y la vida que ahora vivo en este cuerpo carnal, eu vivo pela fé no Filho de Deus, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, no Filho de Deus, en el Hijo que de me amou e por mim se entregou. que me amó y se entregó por mí. Deus os abençoe, possamos viver por essa nova vida Que Dios los bendiga y que podamos vivir en esta nueva vida e produzir muitos frutos para Deus, em nome de Jesus Cristo. y producir muchos frutos para Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amém. Passo a palavra aos meus irmãos. Graças ao Senhor. Gracias, hermano.